Bom dia, bom dia, bom dia! Que a paz seja convosco, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Olá, mulher de Deus, mais uma semana começando, mais um devocional, mais um dia que estamos aqui para nos alimentar da palavra do Senhor, amém? Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça e te capacite. Neste dia nós louvamos e engrandecemos o Senhor, pois Ele é Deus. Mulheres, a palavra de hoje se encontra lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo 21, final da Bíblia. Amém? Que diz assim: a graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Vou repetir para você. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Mulheres, nós vamos falar hoje sobre o amém de Apocalipse. O amém de uma vida vivida para Deus. Cristo Jesus, que trouxe as revelações de Apocalipse, ele nos atesta que tudo dará certo no final. Veja bem, mulheres, não importa as adversidades de uma vida marcada por doenças, finanças desajustadas ou problemas familiares. Quem de nós não enfrentamos alguma coisa desse tipo? Não importa se nós temos problemas não resolvidos, com Ele nós somos mais que vencedores. E isso nos basta. Quando nós lemos essa passagem na Bíblia que diz que com Cristo, em Cristo nós somos mais que vencedores, algumas pessoas elas têm a infeliz ideia de que ser vencedor em Cristo é não ter problemas, é não passar por dificuldades, ou ainda que eu passe por dificuldades, tudo que eu pedir a Deus vai se concretizar da minha forma, de acordo com a minha vontade. E não é assim. Tem um louvor que nós cantamos onde nós falamos assim: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. Então, nós oramos, nós temos a liberdade de vir ao Senhor apresentar as nossas intenções, os nossos pedidos, mas que nós venhamos entender que a vontade de Deus é a que prevalece e nem sempre a vontade de Deus coincide com a nossa. Mas aqui, quando o Apocalipse, o final da Bíblia, ele traz esse versículo aqui: a graça do Senhor Jesus seja com todos, amém. Amém quer dizer, e assim seja. Então a graça de Jesus nos basta. No final, o que basta é a graça do Senhor, independente se acontece da forma que nós queremos ou não. Eu não sei se eu falo com mulheres aqui que talvez tenham recebido uma resposta de Deus diferente. Quantas pessoas às vezes veem seus entes queridos partirem e se afastam de Deus, porque Deus não curou, porque Deus não tirou do hospital. E é maravilhoso quando nós oramos por alguém e essa pessoa ela volta a ter saúde. Mas nós precisamos também entender que a morte, por mais que dor nas nossas vidas, ela faz parte da caminhada humana. E no dia que Deus leva é porque era o dia. Amém? Então eu vejo muitas pessoas atacadas pelo luto, porque não conseguiram entender. Porque não conseguiram e começaram a culpar Deus, começaram a se afastar de Deus, começaram a sentir frieza por conta de que Deus levou alguém. Mulheres, deixe Deus trabalhar. Entenda que a vontade de Deus é soberana. Amém? E em tudo a graça de Deus te basta. Essa certeza, mulheres, de que Ele é maior que tudo o que nós podemos pensar, sonhar ou imaginar, mesmo quando as circunstâncias não estejam sendo conduzidas da forma que nós imaginamos, ainda assim nós nos mantemos firmes, confiantes de que o nosso grande capitão e Senhor de nossas embarcações sabe o fim desde o começo. Olhe só, o Senhor, Ele sabe o fim desde o começo. Então nós temos consciência de que Ele sabe a rota. Nós não sabemos, mulheres, mas o Senhor sabe. Então Ele sabe a rota e Ele é que nos conduzirá à vida eterna, pois Ele é a rota, Ele é a própria vida eterna. Você está no Senhor? Então saiba que você está segura. Independente de que as coisas estejam acontecendo como você quer ou não, você está segura, porque Ele é o próprio caminho. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho. Amém? Então nós estamos numa viagem, e nessa viagem nós não temos o controle de nada. E o final dessa viagem, ela está na convicção e no sentido transmitido por essa última expressão que nós lemos aqui na palavra de Deus. Uma garantia, mulheres, que também levamos em nossos pedidos de socorro dirigidas durante uma viagem, talvez que nós podemos enfrentar o mar muito revolto, ondas furiosas. Nós podemos entender que nessa nossa breve e passageira vida, nós podemos nos resumir
no amém, porque seja feita a vontade de Deus. Amém, mulheres? Então, para finalizar, eu só quero dizer a você assim, que nós venhamos ter segurança de que não importa o tamanho da nossa dor, do nosso sofrimento, do nosso problema, não importa. Nós acabamos de enfrentar uma pandemia, quantas pessoas perderam seus entes queridos, e dói muito. Mas não importa o tamanho da pandemia, a dor que ela tenha causado nos corações de muitos irmãos e irmãs em Cristo. Não importa, amadas, o tamanho do sufoco financeiro, ter colaborado talvez para uma empresa vir à falência, ou não sei, mulheres, o que eu posso falar aqui para vocês, mas até mesmo daquelas vitórias sobre um câncer, né? E às vezes você se depara com um repetindo surgimento novamente. Quantas pessoas dizem, eu venci o câncer e mais na frente volta a aparecer, mas ainda assim Deus continua sendo Deus. Enfim, mulheres, saiba que esse lado da eternidade, ele é guiado por um grandioso e imutável eterno. Amém. O final da palavra, nós vemos aqui em Apocalipse 22, o final da palavra, ele nos atesta a nossa vitória sobre esse caído mundo, confirmando o amém de uma vida vivida para Deus e por Deus. Então, no final, não importa as nossas lutas, não importa o que nós venhamos a passar, há a graça de Deus sobre as nossas vidas. E o Senhor está no controle de tudo. Porque desse lado aqui nós vamos sofrer, desse lado aqui nós vamos ter aflições. A própria palavra de Deus diz, o Senhor Jesus falou, no mundo vocês vão ter aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então muitas pessoas acham que o cristão ele não pode passar por luta. Às vezes nos perguntam, cadê teu Deus que permitiu que alguém da sua família morresse? Cadê teu Deus? Porque a doença veio. Cadê teu Deus que o desemprego bateu na tua porta? Cadê teu Deus que você foi demitida? Você precisa estar consciente de que o seu Deus ele está no mesmo lugar, que ele ainda continua sendo Deus. Porque não é sobre as nossas aflições que dizem quem Deus é ou quem Deus não é. Deus, ele é Deus, ele não muda, ele será esse mesmo eternamente. Tá? Mas a gente precisa entender que esse lado da eternidade, nós precisamos ser firmes e fortes, principalmente para não deixar as dificuldades, as tristezas, as ansiedades nos afastar do Senhor. Porque se agora, quando nós enfrentarmos lutas e dificuldades, e se muitas vezes o sim que nós esperamos vier um não, e se nós deixarmos com que esse não nos afaste de Deus, venhamos ter raiva de Deus, porque muitas vezes nós não falamos, mas nós ficamos ressentidas com Deus por dentro. Você só não tem a coragem de falar, mas as suas atitudes, aquele esfriamento espiritual, mostra que você está chateada com Deus. Então nós não podemos deixar isso acontecer, porque aqui desse lado tem todas essas aflições. Mas se você ler os 2 últimos capítulos de Apocalipse, eu peço que você leia hoje, depois que você terminar esse devocional, vá para os 3 últimos capítulos, você vai ver quanta coisa linda tem nos esperando, além do rio azul. Amém? As ruas são de ouros e de cristais. Lá não haverá choro nem ranger de dente. Não haverá morte. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu. Não penetrou no coração do homem ainda o que Deus tem preparado para os seus. Então, nós precisamos suportar aqui para nós vivermos lá, longe de tudo isso. Todas as vezes que nós enfrentarmos uma dificuldade, a nossa motivação é de que aqui é passageiro, mas a eternidade é para sempre. E na eternidade é o melhor de Deus, é sorrisos, não haverá mais lágrimas, não haverá mais pranto. Então, desse lado aqui, não deixe com que as dificuldades te afastem do Senhor. Porque, amadas, o céu é bom porque ele é eterno, mas o inferno é ruim porque ele é eterno também. Então, às vezes, já pensou, a dificuldade por si só, ela é ruim. Ninguém gosta de passar dificuldades. Mas essa dificuldade nos afastar de Deus, de forma que nós, num grande dia, não venhamos conseguir enxergar a face do Senhor e subir com Ele nas alturas, vai ser muito pior, porque o inferno ele é eterno e o Senhor não está no inferno. Amém? E lá vai ser choro e ranger de dente eterno. Isso aqui que eu estou passando, essa dificuldade que eu enfrento, não é eterna não. O meu Senhor vai vir me tirar desse mundo caído. O meu Senhor vai vir tirar você desse mundo caído. Portanto, fica firme, portanto, fica forte e não abra. Não abra nem para um trem, como dizemos aqui na minha região, tá?
E Deus, ele é um pai poderoso, amoroso, e ele sabe do que nós precisamos. Quando ele faz diferente daquilo que nós pedimos, é porque os propósitos dele são maiores e melhores que os nossos. Deus muitas vezes vai responder nossas orações, pois ele é um pai que ama ver os seus filhos felizes. E quando ele não responder e quando ele disser não, é porque ele sabe que aquilo não se encaixava no plano de Deus, no plano dele, para as nossas vidas. Então confia, tá? Então eu quero te convidar aqui hoje a declarar que a sua semana vai ser uma semana de bênção. Eu sempre tenho aqui incentivado vocês a declarar palavras de bênção sobre a vida de vocês. É muito importante durante o dia. Profetize coisas boas sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Então declare que vai ser uma semana de bênçãos. Amém? E declare aqui que o Senhor, ele conhece o fim desde o começo. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, nós te exaltamos. O Senhor é bom, o Senhor é fiel, o Senhor é perfeito. Obrigado, meu Deus, pela vida, pela tua presença, pelo teu poder, pela tua soberania, Jesus, e da forma que o Senhor sempre decide nas nossas vidas. Nós muitas vezes não sabemos, nós muitas vezes não entendemos, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Pai, nos ajuda a nos prostrarmos diante da tua grandeza, a entender, Jesus, que só o Senhor é Deus, que o Senhor sabe o melhor para as nossas vidas e que quando nós recebermos um não, que quando a tua vontade for diferente da nossa, Pai, que nós venhamos nos curvar diante de ti e poder dizer amém. Saber que a graça do Senhor nos basta, que no fim tudo dará certo, Deus, que o Senhor sabe o final desde o começo, nós não sabemos, por isso a nossa confiança deve estar no Senhor. Pai, visita essa mulher que está com frieza espiritual porque perdeu alguém. Visita essa mulher que se afastou das orações, da leitura da palavra, porque estão tristes por algo que não aconteceu. Pai, não deixe com que as dificuldades e as circunstâncias façam com que essa mulher venha esfriar na fé, mas que ela venha, Pai, ser mais do que vencedora em Cristo Jesus. Embora as adversidades, as circunstâncias digam que não, mas ela esteja firme e forte no Senhor, dizendo que sim, eu creio no meu Deus que é poderoso. Então aviva mulheres hoje aqui que estão frias por conta dos desertos e vendavais que têm enfrentado. Pai, coloca no coração delas a certeza que é passageiro e que algo muito maior e melhor nos espera do outro lado da eternidade. Pai, livra de todo mal a cada um de nós, nos guarda debaixo das tuas mãos protetoras e abençoadoras, fortalece o nosso espírito, cuida dos que são nossos, Jesus, cuida da nossa casa, abençoa a nossa vida, Pai, seja conosco, que a tua presença todos os dias venha nos encher, nos capacitar, nos livrando de todo mal, é o que nós te pedimos e te agradecemos, amém. Deus, eu abençoo a semana dessas mulheres que aqui chegaram, que seja uma semana, Jesus, cheia da tua presença, que elas tenham força para ler a palavra, orar, se relacionar contigo, que elas tenham ânimo para buscar o Senhor, para adorar ao Senhor. Pai, faz dessa mulher, dessa semana, uma mulher melhor do que ela foi semana passada. Visita a casa, o casamento, o trabalho, Jesus, aquilo que ela precisa de um socorro e de um milagre. Faz de acordo com a tua vontade, Deus. É o que eu te peço, te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, mulher. Fique com ele, em nome de Jesus.